Olá, colega elementarista, olá, colega da turma do direito, pessoal que está agora iniciando, então já está dentro do direito há algum tempo. Eu vim hoje para poder conversar com vocês, compartilhar um pouco da minha experiência, de como eu iniciaria hoje, em 2025, a atividade do direito dentro desse setor que eu proponho, né, dentro desse setor agroalimentar, que faturou 2 trilhões de reais em 2026. Então, como Frederico Cunha iniciaria agora esse caminhar. E é isso que eu quero compartilhar das experiências que eu já vivi para os colegas que estão agora interessados em entrar nesse setor. Então, se você quer saber mais como eu agiria, quais os conselhos que eu daria para que a pessoa caminhe dentro desse universo agroalimentar, então vem comigo logo depois da vinheta, a gente vai compartilhar isso com vocês. Então, colegas da turma do direito, pessoal que está querendo entrar nesse setor agroalimentar, aí vem a pergunta: Fred, tudo bem, eu achei interessante essa proposta sua, dos sistemas, como funciona tudo, mas como é que você faria para começar? Então, vamos dividir em três aspectos principais, ou três grupos principais, tá? Tem pessoas que estão agora recém-formadas. As pessoas que estão recém-formadas, ou estão para formar, ou têm pouco tempo de experiência, elas estão normalmente, né, isso aí eu vou colocar generalizado, elas estão aí com uma idade de 20 a 25, até 30 anos aí, eh, elas estão buscando, dentro desse universo transversal do direito, uma série de opções. E aí, como eu escolheria dentro dessas opções e quais coisas que eu não faria? Primeira coisa, eu não faria, eu fiz, né? Por isso que eu não faria, novamente, é sair para poder, se você tem alguma reserva, falar, não, agora eu já sou formado, eu consegui, se você entrou, por exemplo, na OAB já, consegui tirar minha carteirinha da OAB, eu vou montar um escritório, vou alugar uma sala, não faça isso, tá certo? Não comece com custos fixos. Eu comecei com isso e foi desesperador. Quebrei, vamos dizer assim, né? Não há insolvência civil aqui no meu caso, no Brasil, né? Mas quebrei. Tive que fechar e fiquei desesperado. Então, hoje a gente tem opções de coworking, de você fazer contatos e atendimentos online, que é a proposta, inclusive, que eu indico muitas vezes para os colegas profissionais. Você pode trabalhar em outro escritório para ganhar experiência, busque pessoas realmente que sejam eh, advogados que já tenham um histórico, que possam te compartilhar, né, dentro daquilo que você quer, e busque principalmente aquilo que você tem como norte de longo prazo. Tá? A questão de falar assim, não quero sair trabalhando, ganhando dinheiro, ganhar dinheiro é consequência. É raro as pessoas que não têm um histórico familiar, de pessoas que são da área do direito, ou já não têm um negócio, o pai já não tem, os familiares já não têm um negócio, mãe já não tem um negócio naquilo dali, e que já chegam, já entram, né, faturando, ganhando bem, né. Então, nesse início, até os seus 3, 4 anos ali, você, tem que ter muito claro aquilo que você quer, porque esse é o momento de você se posicionar dentro desse mercado. E a gente tem uma série de facilidades hoje. Essa comunicação digital que nós temos, a possibilidade de você poder fazer um posicionamento já claro, e é isso que é interessante. Então é interessante você começar por essa avaliação sua. Tá? A busca é sempre você, o centro, né? Não olhe o mercado primeiro, olhe você, fale assim, eu tenho habilidades, aptidões, competências, o motivo que me atrai dentro do direito é o quê? E aí faça essa reflexão. E a partir daí, eu vou acompanhar vocês, né, se vocês participarem aqui dessas conversas, para orientar isso. Então, primeiro ponto, advogado iniciante, comece pelo porquê, por você, quem você é, seu autoconhecimento. Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. Nesse final de reta final, ou então nesse período que você está iniciando, você vai ter uma série de convites para pós-graduação, tal, até para escolher as pós-graduações, especializações que você vai fazer, escolher o escritório que você vai trabalhar. Tudo isso você tem que partir de você. Tá? Você tem que ter você como referência. Tá? Isso vai facilitar muito as suas decisões, escolhas, vai dar clareza para você do caminho e vai te dar segurança. Você sabe que você está indo num rumo que tem a ver com o que você busca. Toda vez que eu saí desse rumo, eu me dei mal, tá? Então não busca acelerar. Eu sei que às vezes é necessário encontrarmos algum tipo de fonte de renda para que nós possamos nos manter. Faça isso, mas não perca a referência de onde você quer chegar. E entenda que essa fonte de renda que está desviada disso que você está fazendo, que você está querendo chegar, é transitório, tá certo? É um processo. Se eu já tiver mais de 4 anos, 5 anos, já tenho especialização, já atendi há 5 a 10 anos, eu já estou atuando, já tive várias experiências, quebrei a cara várias vezes, me dei mal com uma série de clientes, aprendi a atender, aprendi a brigar com o juiz, aprendi a brigar com o promotor, brigar quando eu digo assim, um bom combate, tá? Entendi o sistema judiciário, entendi o sistema que eu estou inserido, mas eu quero agora
buscar outras possibilidades. Como é que eu faria? Volta de novo para você. Então você é a figura principal, você tem que se perguntar: "Bom, já aprendi tudo isso, o que que foi bom para mim, o que que não foi? Onde eu me senti melhor e onde eu me senti péssimo trabalhando? O que eu faria a vida toda ali, continuaria fazendo porque eu gostei, e o que eu não vou querer fazer nem pintado de ouro". Então, todas essas questões são questões que vão ser principais e norteadoras para que você encontre o motivo de você continuar dentro do direito, tá. E se você entender que não existe mais motivo para continuar dentro do direito, até a escolha de qual área que você tem que iniciar por você as perguntas, tá. Então, eu tenho direito como uma das formações. Esse final de ano agora, por exemplo, eu concluo 5 graduações, a minha quinta graduação. Então, por que que você faz isso? Porque para mim tem uma linha, tem uma coerência, que é o que eu sempre falo, que é a questão alimentar. Então, todas as buscas que eu faço e continuo fazendo e vou continuar fazendo, é o meu porquê, o que me move, elas são baseadas nesse sentido. E toda vez que eu me desviei muitas vezes, é porque às vezes por impaciência, às vezes acontece de surgir alguma coisa muito interessante no meio do caminho, uma proposta muito interessante financeiramente e tal, e você vai, né, não está errado isso, né, mas isso às vezes é simplesmente uma parada para retornar de novo, isso tem acontecido na minha vida, uma parada para retornar de novo aquele caminho que você teria que seguir. Às vezes é mais rápido, às vezes é mais longo, depende do seu perfil, depende daquilo que você está trabalhando, depende da rapidez com que as coisas acontecem para você, mas o importante é se você já está com esse período aí de 5 a 10 anos, e você já tem essa experiência, volte para si agora. O momento agora, que eu orientaria a todos tem muito ruído, tá? Hoje a gente tem muitas informações, está muito rápido a coisa rodando, então volta para você, porque você consegue se ouvir. Fecha os ruídos e começa a perguntar: "Eu estou aqui, quem eu sou, o que eu quero fazer, o que que eu quero continuar atuando na minha vida para o resto da vida", né. Esse é o propósito. E para quem já está há muito tempo, já se encontrou dentro do direito, já tem mais de 10 anos, já tem especializações, já tem, escritório ou empresa constituída e quer continuar no direito, mas quer melhorar sua performance, aí eu trago essa questão da área. Vamos dizer que você seja da área ambiental, né, você já se estabeleceu na área ambiental e você trabalha num setor determinado de mineração, por exemplo, e petróleo, sei lá, alguma área voltada para essa área de minérios. E você quer agora atuar na área ambiental voltada para a produção de alimentos, nesse setor alimentar, nessa parte do agronegócio, ou nas agroindústrias, ou na questão da logística, ou depois no manejo de resíduos de indústrias alimentares, né, ou de centros urbanos, né. Então, essas questões, você vai utilizar a especialização que você já tem, e você vai agora migrar para outra área. Mas dentro dessa migração, mesmo você já tendo uma especialização, você tem que perguntar, dentro desses setores, que vem da parte de insumos, que vem da parte da produção, que vem da parte da agroindústria, que vem da parte da distribuição, que vem da parte do consumo, que vem da parte de resíduos, qual área eu gostaria de atuar, né? Em que local eu gostaria de atuar? Quem é a pessoa que vai atuar, que já é especialista, que vai envolver ali e quais habilidades, competências, por que eu iria atuar nessa área. Então vão ter diferenças e nuances que você tem que ter esse autoconhecimento para falar: "Não, não, nessa área eu não quero atuar, nessa área eu não atuaria de forma alguma". Por exemplo, você pode trabalhar com relações, institucionais governamentais. "Não, Fred, eu não gosto de ficar conversando, tem pessoas que falam assim: "Não, pô, eu não gosto de política", né, como se política fosse assim, gosto ou não gosto, não é isso, né, mas tem pessoas que são assim, não gostam de se comunicar, tem pessoas que são o inverso. Elas gostam de conversar, gostam de falar, gostam de estar no meio de outras pessoas, tem pessoas que são reservadas, são analíticas. Então, quem você é para você migrar com o máximo potencial de todas as suas habilidades e competências para esse novo setor, aí você vai ser bem-sucedido, aí o dinheiro vai vir, porque você se torna tão especialista, tão fera naquilo que você está fazendo, inevitavelmente as pessoas vão começar a te conhecer e vão começar a te procurar. Então você abre um novo campo de aumento de performance. Então qualquer que seja a área que você vai atuar, o primeiro passo, seja que você que está iniciando, seja você que já está há algum tempo, quer fazer uma transição, então acrescentar uma carreira dentro da sua profissão, dentro da sua carreira, né, já de advogado, ou bacharel em direito, empresário, consultor ou assessor, o que você esteja fazendo, ou seja você que já está consolidado dentro de um ramo, de uma área, todos têm que passar por esse início que seria o autoconhecimento. É isso que eu faço, por isso que eu recomendo. Eu venho fazendo essa caminhada há mais de 33, 35 anos. Se você contar o tempo que foi para a escolha do meu primeiro curso de graduação, há 40 anos eu venho fazendo isso. Eu venho perguntando para mim: "O que você quer?".
Tá? E por que que eu falo o que você quer? A gente tende a buscar, dentro de um conjunto social, familiar, espelhar expectativas para poder cumpri-las, para poder ser aceito dentro desse grupo. Isso não é negativo, mas isso é um componente. O componente principal é você se resolver com você, porque é você que vai fazer todo esse processo. Eu sempre cito uma poetisa, né, chamada Hilda Rich, que ela tem um livro que é Tu Não Te Moves de Ti. Tu não te moves de ti. Então, a ideia é que não é questão geográfica, não é questão social. Você pode buscar grupos diferentes, você pode buscar locais diferentes. Eu, por exemplo, estou em Minas Gerais, trabalhei em Tocantins, eh, atuo em Brasília, nasci no Rio de Janeiro, né? Tenho conhecimento do Nordeste também. Então, várias regiões são muito agradáveis, são muito interessantes, mas na realidade a concretude da plenitude ocorre quando você está bem, né. Então tu não te moves de ti, não é você ir para um lugar ou para o outro que vai fazer com que você, se sinta melhor ou não. Pode ser o teu caminho, né, e se está no teu caminho, faça essa mudança, mas com a certeza de que você está indo, eh, bem, que você está resolvido e você sabe que aquilo ali faz parte do teu caminho, do teu propósito, das suas habilidades e competências, tá. Então sempre busque essa questão de autoconhecimento. Então o primeiro passo eu recomendaria a todos, né. Hoje eu sei, é lógico, através de muita caminhada e de muitos estudos, que seria esse autoconhecimento. E aí eu recomendaria, de mamando a caducando, como diz o pessoal lá do interior, né, quem está começando a quem está chegando no topo, já está no topo e quer seguir um pouco mais, onde começar dentro desse setor agroalimentar, se você é profissional do direito? Comece pelo autoconhecimento. É por isso que eu insisto muito na questão do mapa da plenitude, né, que é o que eu converso com vocês. Então, como Fred você começaria? E como eu comecei e recomecei, tá? Eu vou até compartilhar com vocês. Quando chegou por volta dos 49 anos, eu tive um momento de crise, né? Não é crise só interna, uma série de questões pessoais, que me obrigaram a refletir, né, do caminho que eu estava seguindo profissional. E isso daí me fez retornar de novo, porque eu tinha me perdido de mim. Eu estava num momento em que, apesar de ter uma remuneração razoável, né, de estar relativamente estável na parte financeira, minha saúde não estava legal, a questão, pessoal, marital, né, estava afundou, questão familiar também, houve perdas, e isso tudo foi refletindo, é um conjunto. E aí chegou um momento em que eu realmente tive que parar, tive a oportunidade também, eu, estava em condições de poder parar, de tirar como se fosse um ano sabático, que se tornou em vários, né, períodos sabáticos aí, com a pandemia e tudo no meio, mas para poder refletir. Então, sugiro a todos, parem nos momentos que vocês culminarem, formou, tá no topo, para, reflete. Ah, tá 3, 4 anos, agora eu tenho que tomar um novo salto, fazer um novo salto, tomar alguma decisão, para e reflete. Não tem momentos de reflexões menores, maiores, mas se você tiver um tempo, reflita num todo, num projeto de longo prazo, uma visão longa. Tem um livro do Jorge Lehmann, né, que ele fala: "Sonhe grande". Tá, então, o sonho grande faz com que você continue caminhando. Sonhar grande, sonhar pequeno é o mesmo preço, né. Então sonhe grande, estabeleça uma meta grande, tá, e se conheça para poder começar a estruturar é quase que automático, você vai começando a buscar esse caminho. Eh, o corpo humano, ele tem aquilo que nós chamamos de homeostase. Se você projeta ou se você exige dele, ele vai começar a se adaptar àquilo ali até que ele entre em equilíbrio de novo. E aquilo que no início parecia muito difícil vai começando a ficar mais fácil. E também o corpo humano, a mente, o cérebro humano, ele não distingue aquilo, que é realidade e aquilo que é imaginação. Tem um pesquisador chamado Nicolelis, né, que ele trabalha com essa questão neuronal, e ele mostra isso, né, em macacos também. E aí correlacionado também, a mesma coisa acontece com os seres humanos. Se você coloca um óculos de visão 3D, chega uma hora que você não consegue distinguir a realidade da imaginação. E assim é, se você projetar um projeto muito grande, muito uma coisa assim, quase exagerada, você fala: "Puxa, é muito". Aí você vai lidar com algumas coisas internas: "Não, eu não vou conseguir, eu não", mas trabalhe sempre essa visão do longo prazo, de onde você poderia atingir muito mais, né. E
deixa que as circunstâncias vão começar a acontecer, divide, aí a gente vai orientar, divide isso em metas menores, em curto prazo, e você vai vendo que você consegue atingir coisas que você não imaginava, né. Aliás, você imaginou, né, mas você, pensava que não atingiria, tá, muitas vezes. Então, pense grande, se conheça, tenha essa questão própria de autoconhecimento. E aí eu vou mostrar a orientação desse mapa, do que seria o mapa da plenitude. Então, como é que eu começaria? Eu começaria com esse mapa da plenitude que hoje eu compartilho com vocês para poder acelerar o caminho, tá, de vocês. Então, o mapa da plenitude profissional, que é do Instituto Alimentarista Brasileiro, do IALB, né, que é a empresa de ensino que eu atuo, ele divide em 4 passos. São os 4 passos que você teria para poder começar hoje e ser bem-sucedido, né. Isso é um mapa, é um caminho, uma trilha, que agora você vai ter que se propor para trilhar. E para trilhar, você tem que ter essa primeira parte, que a gente chama de autoconhecimento. Então, primeira coisa, quem eu sou? Não é aquele papo filosófico, quem eu sou. É quem realmente eu sou. Olha na frente do espelho, começa a inquirir isso, e a gente tem também orientações, né, dentro da nossa comunidade alimentarista de como você pode, desenvolver isso, tá? Eu posso te orientar nisso daí. Quem eu sou? Então, olha na frente do espelho e se desnuda, né. Eu faço um exercício que aí, fica à vontade de cada um, mas é nu à frente do espelho, eu me pergunto quem eu sou. E eu olho meu corpo, eu olho meu rosto, eu olho minhas rugas, meu cabelo branco, o que sobrou dele, eu olho, faço uma análise da jornada, do que eu já fiz, de onde eu quero chegar, da felicidade que eu estou, do estado, daquilo que me faz bem. E como eu tenho já uma análise de perfil que eu realizei, né, eu me especializei inclusive nessa área, análise de perfil comportamental, eu consigo ver algumas coisas que eu já tenho claras, que são minhas habilidades, são, eh, minhas competências, minhas virtudes, alguns medos, algumas coisas que eu posso melhorar. Então isso me traz clareza de quem eu sou. Então me reposiciono a cada vez que eu faço isso, para ver se eu estou em linha com aquela visão lá da frente. Quais as minhas motivações, minhas capacidades, meus valores. Você encontra seus valores atuando dentro do mercado, qualquer que seja de trabalho. Eu sou veterinário, como falei, eu sou nutricionista, concluí agora a gestão de TI, da tecnologia da informação, concluirei gestão ambiental. Todos essas escolhas de carreira, de áreas de graduação que eu estou fazendo, elas têm essa questão de valores. Elas se unem dentro de um grande mosaico que forma esse meu propósito. Então esse propósito, ele envolve toda essa parte de autoconhecimento. Se ele estiver distoante disso, eu já começo a me afastar. Então é clareza de escolha. Então é essa caminhada que eu proponho para os colegas fazerem, né, autoconhecimento, mapa da plenitude, e ao final disso, quando você tiver cada vez mais sedimentado, isso é um processo, tá gente, não é de um dia para o outro, tá, mas comecem a fazer isso em pequenas escalas, né, sempre referendando quem você é. Se você tiver dificuldade, deixa eu até colocar isso para vocês, tá. Deixa eu dar uma pausa aqui. Se vocês tiverem dificuldade de acompanhar isso que eu estou falando, de compartilhar ou quiserem compartilhar mais experiências, nós temos uma comunidade, tá? Comunidade alimentarista. Aqui a comunidade alimentarista é um pagamento anual, e a comunidade alimentarista anual, calma, tá? O QR Code, você entra, vai fazer parte dessa nossa comunidade profissional, e a comunidade alimentarista mensal, recorrente 9,90. Se você quiser participar também, ter essa proximidade maior, a partir de agora de julho, a gente vai começar a fazer lives. Eu vou abrir para os colegas perguntarem, para a gente trocar informações, bater um papo. A live ela vai começar quinzenal, mas vai ser a tendência semanal, e vai ter acesso também a outras informações e esse contato mais direto comigo, para poder esclarecer, né, sobre isso que eu estou falando aqui, essas experiências aí de poder compartilhar. Então, voltando, o mapa da plenitude profissional é isso, começa pelo autoconhecimento. Isso sempre, sempre eu vou repisar, tá? Se você se perder de você, volta de novo, tá? Autoconhecimento. Opa, opa, me fizeram uma proposta, eu vou ou não vou? Pô, vou ganhar dinheiro, vou fazer isso, mas quais valores eu estou seguindo? Eu preciso segurar mais um pouco agora para poder aproveitar essa proposta, porque vão surgir oportunidades. Quando você se posicionar, você vai ver. Vão começar a surgir uma série de oportunidades, você vai ficar até com a questão do que nós chamamos do paradoxo da escolha, vai ficar com dificuldade de escolher. E aí você tem sempre que ter essa relação de autoconhecimento. Tá aí o compromisso. Não vou mais me abandonar. Você tem que entender que você é a pessoa mais importante da sua vida. Você vai do começo ao fim contigo. Tô no time de ti. Tá? Vai ter um momento que você vai estar sozinho. Por mais que você tenha esposa, pai, filhos, as pessoas não vão entender aquilo que está passando na sua cabeça. E nesse momento você tem que ter essa questão de autoconhecimento e ter a resiliência e falar o seguinte: não, eu sei o que eu estou fazendo. E esse é um momento de descoberta muito interessante. Então, autoconhecimento. Segundo, avaliação.
também vamos proporcionar para você essa questão de como está o mercado. Não vou te botar em fria, tá? E você também não vai se meter em fria, porque você já tem essa questão do autoconhecimento das escolhas. Então, vou mostrar que existe esse potencial desse mercado, desse setor agroalimentar, as tendências que estão acontecendo para daqui a 5, que são previstas 5, 10, 15, 20, 30, já antecipo uma delas. A população vai crescer. Então, a tendência é que precise de mais alimentos. E a tendência é que quanto mais a população cresce, mais enriquece, mais ela consome, por exemplo, proteína animal, carne. A pessoa ela deixa de comer determinados produtos para começar a comer carne. Na Índia está acontecendo isso, né? Na China também. Imagina, na Índia, 1 bilhão e tantos de pessoas, na China também 1 bilhão e tantas de pessoas comendo carne, comendo 200 gramas de carne por dia, né. Então, não tem muito por onde correr, o alimento é uma necessidade e a tendência é que haja maior demanda. A visão, dentro dessas opções várias das cadeias, dentro do setor agroalimentar, dos elos, né, dessa produção, você vai ter uma escolha consciente que vai colocar essa questão de avaliação e de autoconhecimento. Então tem várias possibilidades para você atuar, para onde eu vou. E aí vem aquela ideia que eu falei do Jorge Lehmann. Pensa grande, sonha grande, né? Sonha nesse mercado de 2 trilhões, como eu estou compartilhando com você meu sonho. Esse mercado de 2 trilhões tem um pedaço para que todos nós alimentaristas possamos utilizar desse mercado. A Sociedade Nacional de Agricultura, ela diz que desses 2 trilhões de faturamento, mais ou menos metade, 45%, do setor de serviço, aquilo que nós advogados fazemos. Se você, além do setor de serviço, você tem alguma empresa, algum tipo de iniciativa própria que você possa desenvolver também, você pode entrar no setor de produtos também, né? E tem várias áreas. Então, para onde eu vou? Essa visão toda da avaliação, né? É um mercado quase que infindável. Assim, é muito dinheiro, tá? Gente, é muito dinheiro. E a estratégia, né? Aí você vai sentar, alinhar tudo isso daqui, a gente vai te orientar também, o pessoal da comunidade, eu vou te orientar também. Como você faz esse planejamento estratégico e começa a executar. Então, se você quer realmente acompanhar esse método da Visa, esse mapa da plenitude profissional, siga conosco, porque é isso que eu faria. Se eu me encontrasse quando eu tivesse 20 anos de idade, com a experiência que eu tenho, eu daria essa mesma orientação para mim mesmo. Ó, Fred, começa com autoconhecimento, não sai de você, não se perde de você, tá? Essa coisa de não se perder de você, a gente consegue fazer coisas maravilhosas quando a gente se encontra. Então, primeiro isso. E segundo, eu quando iniciei dentro desse setor agroalimentar, 34 anos atrás, a profissão e o agronegócio era a veterinária, é a profissão do futuro. A parte de ciências agrárias, né, profissão do futuro. E o futuro está acontecendo agora com um futuro cada vez melhor para frente. Então, essa questão do planejamento estratégico, a gente essas tendências que eu vou colocar para vocês, vão mostrar para você que você está entrando numa área que você pode ficar tranquilo, que pode seguir a vida toda, né, independentemente da sua idade, que você vai ter mercado para isso daí, vai ter atuação, e se você chegar primeiro, é um oceano azul agroalimentar, que é o nome do meu e-book, e é aquilo que eu falo com as pessoas, é um lugar onde não tem concorrência, tá, gente? A gente está numa situação muito privilegiada, por isso que eu estou falando dessa chamada para o pessoal do turno de direito, né? Como se fosse o Fred lá atrás. E aí você segue esse método que é o nosso que nós atuamos, que é o método AVISE, que é esse acrônimo, né? Autoconhecimento, avaliação, visão, estratégia, para que você possa ter esse mapa da plenitude profissional e atingir o máximo. Então, sempre quando você for iniciar, comece pelo seu porquê. O seu porquê é transversal ao seu autoconhecimento. Eu vou encerrar esse primeiro vídeo, que ficou longo, acima da minha expectativa, mas como eu começaria hoje, como eu aproveito hoje, em 2025, esse mercado, já deu uma clareza para vocês. É o mapa da plenitude, segue pela parte do autoconhecimento e a gente vai entrar agora no outro vídeo, no próximo encontro, falando sobre comece pelo porquê. Como a gente trabalha essa questão do porquê, tá certo? É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Envio minhas saudações alimentaristas a todos. Um forte abraço e até breve.